caminho para o avivamento. Convertei-vos a mim de todo coração. Mas é de todo. Não é 99,9%. Esse pedacinho, esse cômodo aqui, o Senhor deixa para mim, tá? Isso aqui não. Então o Senhor pode pegar tudo de mim, mas meu dinheiro, deixa ele em paz aqui quietinho. Não, o Senhor pode pegar tudo de mim, mas essa área emocional. E nós cantamos, né, para o Senhor entrar na nossa casa e aquela coisa toda, mas tem cômodos que nós fechamos para Jesus dentro de nós. Mas é tempo de buscarmos de todo o nosso coração. Mas ele fala também sobre as disciplinas espirituais, porque nesse mesmo versículo ele fala: buscai-me de todo o coração, com jejuns, com choro e pranto. Irmãos, por que nós jejuamos? Todo mês, né? Por que nós jejuamos? Eu não vou falar aqui muito sobre jejum, porque já foi pregado alguns domingos atrás, então tá fresco. Mas nós jejuamos porque a nossa fome por Jesus é maior do que a nossa fome pelo alimento natural. Nós jejuamos porque nós temos saudade de Jesus. Porque Jesus falou: no dia que o noivo for tirado do meio deles, eles jejuarão. O noivo não está no nosso meio. O noivo hoje está sentado à destra de Deus Pai. E nós jejuamos então. Quando nós jejuamos, nós declaramos: Senhor, nós precisamos de Ti. O noivo ainda não veio. É tempo de jejuar. É tempo de entrarmos mais fortes nas disciplinas espirituais. É tempo de nos posicionarmos em oração. Eu sei que talvez você já acha que você ora muito. Irmão, mas acredite. Existe um nível maior, mais profundo. Lutero falava o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não passar pelo menos 3 horas orando, eu não consigo fazer o que eu faço hoje. Estava brincando na turma da Macarius que quando eu não oro, eu não funciono bem não orando. Eu fico chato, mal-humorado. Não sei se você é assim. Porque oração é tudo. Se eu não começo o meu dia na presença de Deus. Agora, esse nível de oração é até um pouco mais intensa. Não é aquela oração talvez rotineira que você faz, você tira um momento, você coloca... Não, eu estou falando de algo mais profundo. É uma oração mais intensa. Eu sinto que para nós aqui, na igreja, irmão, é tempo de intensificar a oração. É tempo de crescer em oração. Mas ele fala com choro e pranto. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Não precisa responder? Responda para você. Quanto tempo você não chora? Eu não estou falando daquele choro emocional. Sabe, irmãos, eu não sou de chorar, não. Eu sou meio duro assim, sabe? Mas tem hora que do nada a presença de Deus vem, que não dá para aguentar. E aí Deus coloca o encargo no meu coração para orar pela igreja, por irmãos específicos que talvez Ele mostre na hora, pela cidade. Quanto tempo não choramos? Fica imaginando, Paulo diz que tinha dores de parto. Dores de parto. O que é dor de parto? É clamor. Dizemos que queremos o avivamento, mas precisamos entender que uma das coisas essenciais para o avivamento é quebrantamento e arrependimento. É tempo de nos arrepender. Mais na frente, já vou me adiantar um pouquinho, mas lá no verso 15 vai dizer assim: tocai a trombeta em Sião. Sabe o que trombeta fala? Trombeta fala de anunciar, proclamar. Engraçado que a Bíblia não diz assim, toque a trombeta nas nações. Não, é em Sião. Sabe por quê? Porque o arrependimento não começa lá no mundo. Talvez a gente ache que sim, né? Nossa, os ímpios do mundo têm que se arrepender. Não. Primeiro a gente toca a trombeta aqui dentro. É tempo de arrependimento. É tempo de santificação. Deixa eu falar algo rasgado aqui. Como é que está a tua santidade? Quem é você sozinho no seu quarto com o celular na mão? Como está a tua pureza? É tempo de santificar. Antes do avivamento, vem arrependimento. Antes de Deus derramar o seu espírito, Ele está falando,
Vinde a mim, arrependei-vos a mim, com choro e com pranto. Queremos um avivamento? Queremos mesmo. Ontem eu estava numa palestra sobre sexualidade, em outra igreja que eu fui falar do Descend, e teve uma hora que o pregador falou algo muito interessante. Ele falou: sabe por que você, estava falando para jovens, né? Sabe por que você não consegue se libertar da pornografia? Não é porque você não sabe que é errado. Você sabe que é errado, certo? Mas porque você ama mais aquilo que Jesus. Você tem que ser sincero. E chegar para Deus e falar: Jesus, eu não te amo tanto que eu canto nas músicas. Eu amo mais isso aqui que o Senhor. Agora, como é que nós nos apaixonamos por Jesus? Por isso que o versículo começa assim: buscando Ele de todo o coração. Porque quando você vê a face de Cristo, você fica fascinado. E ao ficar fascinado, todas as coisas perdem total sentido. O pecado perde o sentido, o pecado perde a força, a pornografia perde a força. Tudo perde o sentido. Eu gosto do versículo que fala, eu até preguei sobre ele um tempo atrás, falando de Hebreus 11, que fala que Moisés, ele fugiu do Egito, preferindo não usufruir dos prazeres do pecado. Por quê? Porque ele preferiu ficar com o opróbrio de Cristo. Ah, mas como assim? Moisés lá no Velho Testamento olhou para Cristo? É. E aí você vê em Mateus 17 depois, esse mesmo Moisés vendo a face de Cristo em pessoa, no Monte da Transfiguração. Moisés preferiu. Tem algo mais fascinante. Tem algo mais precioso. Sabe qual que é a melhor forma de nos arrepender? Porque a gente acha que arrepender é só largar pecado. Não. Arrepender é largar pecado também. Mas arrepender é ser totalmente fascinado por Jesus. Não tem outra saída. É só quando ficamos fascinados por Ele que as coisas desse mundo perdem valor. Que as coisas da carne perdem valor. E o Senhor está dizendo: arrependei com choro e pranto. E também, outra coisa que ele fala: rasgai o vosso coração. Ainda estamos no primeiro tópico, né? Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Naquela época, quando você estava indignado com alguma coisa, o que as pessoas faziam? Elas rasgavam as vestes. Em sinal de protesto, em sinal, né, de indignação. Só que sabia que muita gente maquiava isso. E aquilo se tornava apenas religiosidade vazia. O que Deus está falando para nós aqui é: rasgue o seu coração. Glória a Deus. Você ergue a sua mão no louvor, mas o seu coração está erguendo. Glória a Deus, porque os seus lábios cantam: só o Senhor é Deus, Tu és exaltado, Tu és digno. Mas será que o nosso coração está empenhado nisso? Ou estamos apenas presos num rito religioso? Porque é muito fácil ser religioso, é muito fácil. É muito fácil a gente ser fariseu. A gente fala dos fariseus, né? Mas é muito fácil a gente se tornar, sabia? É muito fácil a gente fazer por fazer. Por que você está indo na igreja hoje? Porque tem que ir, né? Bater o ponto lá, toda semana eu vou. Deus busca sinceridade. De forma que até trancado no teu quarto, a sua intensidade, a sua devoção é a mesma de estando aqui no culto. Aí eu te pergunto, trancado no teu quarto, você tem a mesma sinceridade, você tem a mesma empolgação de adorar a Deus do que aqui? Se não, tem alguma coisa errada. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Deus procura algo mais íntimo, Deus procura algo genuíno. E é assim que buscamos o avivamento. Convertendo ao Senhor de todo o nosso coração, jejuando, nos arrependendo. Por isso essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite de transformação. Eu estou falando para crente aqui, tá? Se você não conhece Jesus, está nos visitando, glória a Deus, você também está convidado a participar. Mas eu estou dizendo para você que serve a Deus.
É tempo de alinhamento.